Olá, meus amores! Como vocês estão? Tá tudo certinho por aí? Segurem a ansiedade porque a gente já vai começar a correção do simulado da parte específica. Vamos juntos então! Os produtos à base de hidróxido de cálcio são bastante utilizados na clínica odontológica. Analise as afirmativas a seguir, considerando as propriedades do hidróxido de cálcio e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Primeira afirmativa, estimula a formação da dentina reparadora, e essa primeira afirmativa aqui, minha gente, ela é verdadeira, tá? O hidróxido de cálcio, ele realmente estimula a formação de dentina reparadora quando a gente utiliza ele. Protege a polpa contra estímulos termoelétricos, também é verdadeira. Também é verdadeira. O hidróxido de cálcio, ele consegue formar ali uma barreira entre esses estímulos térmicos e elétricos e a polpa do dente. Então, marcar aqui o Vzinho. Possui um pH altamente ácido, e isso daqui está incorreto, um F bem grande aqui. É falso porque o pH do hidróxido de cálcio, na verdade, ele é muito básico e não muito ácido. Tanto que a próxima afirmativa ela é verdadeira, possui um pH maior que 12, e isso é correto. E por fim, possui uma ação antibacteriana, também está correto. O hidróxido de cálcio ele tem sim essa ação antibacteriana, o que faz com que a nossa sequência seja verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, que corresponde à letra C. Portanto, letra C é a resposta da nossa questão. De acordo com a Lei 8142 de 90, os recursos do Fundo Nacional de Saúde são alocados como: A. Investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde. B. Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados tão somente pelos estados. C. Investimentos previstos em lei orçamentária de iniciativa do Poder Executivo e aprovados pelo Congresso Nacional. D. Despesas de custeio do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades e principalmente da administração direta do município. E E. Despesas provenientes de impostos dos municípios e dos estados. E a resposta correta aqui, minha gente, é a letra A. Investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde. A letra B está incorreta porque não é só pelo estado, tá? É município, estado e Distrito Federal. A letra C está incorreta porque é de iniciativa do Poder Legislativo e não do Poder Executivo. A letra D está incorreta porque não é só da administração direta, é da administração direta e indireta. E a letra E está incorreta porque, na verdade, não tem nada a ver aí com a alocação nas despesas provenientes de impostos. Esses recursos eles serão alocados nas despesas que têm relação com as ações de saúde. Observe a figura a seguir para responder à questão. Considere um tumor odontogênico cuja prevalência é maior do que a de todos os outros tumores odontogênicos somados. As crianças e os adolescentes são os mais comumente afetados e a sua remoção é recomendada. O trecho refere-se ao tumor odontogênico denominado. Primeiro, a gente já olha para essa imagem aqui e a gente já imagina que isso aqui parece um conglomerado de tecido mineralizado. A gente já imagina aí múltiplos dentinhos, entre aspas, né? Porque esse daqui não tem tanta aparência assim de dente, mas múltiplos dentinhos juntos. E aí a gente já pensa logo em que, gente? No odontoma. Então não vou nem ler as alternativas. O odontoma é a nossa resposta correta aqui. A imagem ela já dá essa dica pra gente assim de cara. Muito fácil essa, né? Vamos para a próxima. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, Lei número 8080 de 90, o Sistema Único de Saúde pode se organizar em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde no nível A. Federal, com participação das comissões intersetoriais. B. Federal ou estadual. C. Municipal.
D, estadual, e E, estadual com participação das comissões intersetoriais. E aqui a nossa resposta, minha gente, é a letra C, municipal. De acordo com a Lei 8080 de 90, no parágrafo 2 do artigo 10º, fala que essa organização em distritos ela é referente aos municípios, apenas eles podem se organizar em distritos, ok? Próxima questão, então. Os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde estão na Constituição Federal de 88, regulamentados e reafirmados no capítulo 2º, artigo 7º da Lei 8080 de 90, considerando o caso descrito a seguir. Catarina, sexo feminino, negra, 60 anos, tabagista, 20 anos, maço, procurou assistência em unidade de saúde em junho de 2019 devido a transtorno de humor, depressão grave e tentativa de autoextermínio. Foi acolhida pela equipe de saúde da família e encaminhada ao Centro de Apoio Psicossocial, CAPS, com consequente internação psiquiátrica por 48 dias. Após a alta hospitalar, foi orientada a manter o uso contínuo das medicações diazepam, amitriptilina, lítio e clonazepam, o acompanhamento no CAPS e iniciar a participação em um grupo de tabagismo. Qual princípio doutrinário do SUS foi aplicado aqui nessa situação? Então vamos raciocinar sobre o que aconteceu aqui com Catarina. Ela buscou uma unidade de saúde da família e foi atendida por uma equipe de estratégia de saúde da família. Então ela veio pela porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Dali, ela foi referenciada ao CAPS. Então, houve aí esse sistema de referência para o CAPS que tem uma atenção mais especializada. Além disso, ela foi ali orientada a tomar as medicações e encaminhada para grupos de apoio. Portanto, Catarina, ela conseguiu ter um atendimento integral. Então, o princípio que foi aplicado aqui nessa situação, minha gente, foi o princípio de integralidade. Catarina, ela conseguiu ser atendida em todas as suas necessidades dentro do Sistema Único de Saúde. Um grupo de herpes vírus da família Herpesviridae infecta naturalmente os seres humanos. São vírus com DNA em seu genoma e se caracterizam por causarem infecções herpéticas latentes. Analise as numerações e classificações dos herpesvírus a seguir e marque V para as relações verdadeiras e F para as falsas. Herpes vírus 1, vírus herpes simples do tipo 1, HSV1, isso daqui tá correto, isso aqui é verdadeiro. Gente, desculpa as letras horríveis, mas é porque eu não tô com a minha canetinha hoje, eu tô fazendo tudo com o mouse mesmo, aí sai meio estranho. Herpes vírus 2, herpes vírus simples do tipo 2, HSV2, isso daqui também tá certo. O herpes vírus 3, vírus varicela zoster, VZV, isso aqui também está correto. Herpes vírus 4, vírus do sarcoma de Kaposi, EBV, isso daqui está incorreto, porque o vírus do sarcoma de Kaposi não é o herpes vírus 4 e não é com a sigla EBV, né, o Epstein-Barr vírus, porque na verdade o vírus do sarcoma de Kaposi é o herpes vírus do tipo 8, então a última afirmativa aqui ela também está incorreta. Eles trocaram essas definições. Então, o herpes vírus 4 é o vírus Epstein-Barr, que é o EBV, sigla EBV. E o herpes vírus 8 é o vírus do sarcoma de Kaposi, que é o HHV8. Sendo assim, a nossa resposta correta, gente, é a letra C, ó. Aqui mostra a sequência do verdadeiro, 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 falso, falso. Qual fórceps é usado em exodontias de dentes molares permanentes inferiores que apresentam raízes fusionadas e cônicas? A, 151, B, 151S, C, número 17, D, 18R e E, 18L. Gente, essa daqui foi de graça. Tenho certeza que todo mundo acertou essa questão aqui, porque a resposta correta é a letra A, é o fórceps de número 151. Esse é o fórceps utilizado para dentes que possuem a raiz fusionada. Não é o 151S, porque essa letra S aqui demonstra que ele é um fórceps para odontopediatria. Ele é um fórceps de atendimento infantil.
O fórceps de número 17 a gente já sabe que é para extração de molares que tem as suas raízes normais, a bifurcação normal, sem fusão de raízes. E os fórceps de número 18, tanto o R quanto o L, a gente sabe que é da arcada superior e não de molares inferiores. 18R é o do lado direito e o 18L é o do lado esquerdo. Os cimentos de ionômero de vidro têm aplicação bastante variada na odontologia. A grande aceitação desse material no meio odontológico deve-se basicamente às suas importantes propriedades. Analise as propriedades a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Então já vimos que a Fadenor ama uma caixão de verdadeiro e falso, né? Primeira afirmativa, adesividade às estruturas ósseas, e aqui a gente já sabe que tá falso, porque o ionômero de vidro ele tem a adesividade às estruturas dentais, como esmalte e dentina, e não às estruturas ósseas. Segunda afirmativa, biocompatibilidade ao complexo dentino-pulpar, e isso daqui tá verdadeiríssimo. Tanto que a gente usa bastante aí o nosso ionômero de vidro, principalmente nas restaurações em crianças. A terceira afirmativa, resistência suficiente como agente protetor. Sim, isso daqui é verdade. Ele tem essa resistência suficiente como agente protetor, por isso que ele pode permanecer como uma restauração definitiva na odontopediatria, e a gente também pode usar esse ionômero de vidro como tratamento expectante por aí 30 a 45 dias em dentes permanentes. A ação anticariogênica pela liberação de flúor, essa é uma das principais características do ionômero de vidro, é a sua capacidade de liberação de flúor na cavidade oral, e não só liberar, ele consegue se recarregar com esse flúor durante a escovação. Então ele libera esse flúor enquanto ali a saturação de flúor na saliva está mais baixa, e no momento da escovação, que a gente consegue aumentar essa saturação de flúor na saliva, ele se recarrega com esse íon. E por fim, a liberação de flúor para os dentes circunjacentes, isso aqui também está correto. Ele não só vai liberando flúor ali para o dente que ele está, mas também ele acaba liberando flúor para a saliva e aí contribuindo para a ação anticárie dos dentes que estão circunjacentes a ele. Portanto, a nossa alternativa correta, gente, é a letra A. Só a primeira afirmativa é falsa. Na neurofisiologia, a anestesia local é definida como perda da sensibilidade causada pela inibição do processo de condução dos nervos periféricos numa área circunscrita do corpo, com uma importante característica, a produção da perda de sensibilidade sem indução da perda de consciência. Quais são as propriedades julgadas mais desejáveis para um anestésico local? Não deve ser irritante para o tecido no qual é aplicado. Sim, isso daqui é verdadeiríssimo. O anestésico local ele não pode ser irritante ao tecido que a gente está aplicando ele, porque senão não tem como utilizar, senão é inviável a sua utilização. 2, deve induzir a perda de consciência, e o próprio enunciado já fala isso, o próprio enunciado já diz que essa afirmativa aqui está errada. Então, às vezes, essa questão não, né, que essa questão é bem fácil, mas às vezes, quando a gente está um pouco mais nervoso, está ali na dúvida, presta atenção no enunciado, porque às vezes a resposta já está ali. Talvez não a resposta 100%, mas pelo menos uma ajudinha já está ali no enunciado. Afirmativa 3, deve ser estável em solução e passar por biotransformação no corpo. Isso daqui é verdadeiro. A gente quer que quando estiver ali dentro do tubete, o anestésico ele seja estável e só seja biotransformado quando estiver já no organismo do paciente. 4, deve ser completamente irreversível. Isso daqui é completamente falso. Uma das características principais do uso de anestésico é a sua reversibilidade. Então, vai ali fazer seu efeito durante um tempo, mas o efeito vai passar. Então, ele é reversível e não irreversível. E, por fim, deve ser estéril ou capaz de ser esterilizado pelo calor sem deterioração. E isso aqui também está verdadeiro. Portanto, a nossa resposta correta é a letra B. 1, 3 e 5 apenas
2 e 4 são falsas. Nas resinas compostas fotopolimerizáveis, o uso da luz visível com comprimento de onda em torno de 470 nanômetros ativa a substância iniciadora, propiciando a interação reativa com uma amina terciária. Essa substância é o OA. Letra A, canforoquinona. Letra B, silicato de alumínio. C, peróxido de benzoíla. D, éster fosfórico de bis-GMA. E éster fosforado de graça. Essa daqui também, porque eu sei que a professora Emanuele fala isso na aula dela. É a canforoquinona, é o nosso iniciador. Com relação à função do bisel nos preparos cavitários, assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. Possibilita a exposição de prisma de esmalte transversalmente, permitindo um melhor padrão de condicionamento, sim, é verdadeiro. Fornece menor área de superfície para adesão restrito ao bisel, isso daqui é falso, porque se eu faço um bisel e exponho ali os prismas, eu estou aumentando a minha área de superfície para adesão e não diminuindo ela. Diminui a força de união das resinas compostas ao esmalte condicionado, isso daqui também é falso, ele não diminui essa força de união. Reduz a energia de superfície de esmalte, isso daqui também está falso, não reduz, aumenta a energia de superfície. E promove um selamento marginal menos eficaz, erradíssimo. Promove um selamento marginal muito mais eficaz do que quando não tem o bisel aí. Portanto, a nossa sequência correta aqui, minha gente, é a letra E. Apenas a primeira afirmativa está verdadeira. O evento inicial na formação dos biofilmes de placa supragengival e subgengival é a deposição de glicoproteínas no ambiente bucal, na superfície dentária. Uma camada fina de glicoproteína adsorvida à superfície dentária é chamada película adquirida. Na superfície supragengival, a principal fonte de glicoproteínas formadoras de películas é o OA, IgA, pitialina, saliva, pH e cálcio. De graça também, né? De graça, gente, é a saliva. A nossa saliva é a principal fonte de glicoproteínas que formam ali a película adquirida. Então lembrem, na saliva a gente tem a mucina, a gente tem outras proteínas presentes e são justamente elas que vão ajudar nessa formação da película. Paciente LGB apresenta um dente extranumerário na região do dente 13. Qual a técnica radiográfica mais adequada para definir a estratégia cirúrgica? A. Método de Lemaster. B. Radiografia panorâmica. C. Técnica de Clark. E D. Método de Parma. Fácil essa. É a técnica de Clark, porque lembram lá da definição que a técnica de Clark ela é utilizada para conseguir dissociar objetos que estejam aí num mesmo plano, numa mesma linha de observação, é o princípio lá da paralaxe. Então, a gente consegue utilizar a técnica de Clark para dissociar dentes que parecem estar inclusos ali na mesma direção de outros dentes permanentes. A gente consegue utilizar a técnica de Clark para fazer a dissociação de condutos radiculares, por exemplo, no primeiro pré-molar superior, onde as raízes, se a gente olha pela vestibular, elas estão na mesma direção, uma na frente da outra. Então, quando a gente faz ali aquela angulação horizontal, a gente consegue dissociar essas raízes, dissociar esses condutos. Portanto, a técnica de Clark é a mais adequada para a gente conseguir observar aí a localização desse dente extranumerário. A cárie dentária é o resultado de uma dissolução química da superfície do dente causada por eventos metabólicos que ocorrem no biofilme que recobre a área afetada. Para os determinantes do processo de cárie que atuam no nível da superfície dentária, marque V ou F. Primeira afirmativa, instrução, falso, porque embora a instrução sobre higiene, sobre dieta, ela seja importante no controle da cárie, não está ao nível aí da superfície dentária, então não tem nada a ver com isso. Da
Da mesma forma, a atitude de ter uma dieta menos cariogênica. Gente, minha letra tá ficando horrível aqui com esse mouse, viu? Relevem porque tá horrível. Mas ter uma atitude de ter uma dieta menos cariogênica, ter a atitude de ter uma higiene bucal mais acentuada, não está necessariamente relacionada ao nível aí de superfície dentária. Já saliva, depuração de açúcar e espécies microbianas, sim, todos esses são verdadeiros. Portanto, a nossa afirmativa correta é a letra A. E por fim, nossa última questão: paciente LGD necessita se submeter a um procedimento odontológico que demanda longo tempo de anestesia. Qual dos anestésicos locais abaixo é o que promove maior tempo de anestesia? A. Prilocaína, B. Bupivacaína, C. Lidocaína e D. Mepivacaína. Claro que a gente está falando da nossa bupivacaína. Por quê? A bupivacaína tem uma alta lipossolubilidade, o que faz com que ela consiga penetrar mais facilmente ali nas células nervosas, penetrar mais facilmente nos tecidos e ficar disponível ali por mais tempo. Uma outra característica é que ela tem uma alta capacidade de ligação proteica, então quanto mais ligada ela fica ali nas proteínas, menor vai ser a chance dela ser metabolizada. Ela tá ali ligadinha na proteína, então a sua liberação ela vai sendo mais lenta, ela vai se desligando mais lentamente das proteínas e isso faz com que o seu efeito dure muito mais tempo. E como tá muito ligada, acaba diminuindo aí, como eu falei, o seu metabolismo. O metabolismo dela é mais lento, por isso que ela dura mais. E no mais, tem uma excelente prova. Estudem, mas lembrem também que o descanso é importante. Então, aí no dia anterior à prova, dá um descansinho para a cabeça, vai fazer outra coisa, vai ver uma série, vai ver um filme, vai passear de bicicleta, vai fazer alguma coisa que te dê prazer, para espairecer, para esquecer um pouquinho esse nervosismo. Tá bom? Um beijo e boa sorte a todos!